Olá, minhas amigas, meus amigos. Hoje nós falaremos de um tema muito atual, que está sendo uma técnica que está sendo usada no mundo inteiro, e nós aqui já estamos fazendo, já temos uma experiência bastante razoável, que é o uso do catéter epidural. Já citamos essa técnica aqui. Se entrar aqui no nosso link acima, você vai ter já uma ideia do que é exatamente. E hoje nós vamos falar com um detalhamento maior, tá certo? Peço a você que nos siga nas mídias sociais, dando um like ou um dislike, e também em relação a muitos vídeos sequenciais para um maior entendimento que encontram-se no YouTube. E lá você poderá nos comunicar, fazer os questionamentos, fazer as críticas, as sugestões, as interrogações e tirar as suas dúvidas conosco. Tá certo? Vamos lá. Bom, catéter epidural. Catéter epidural ele pode ser cervical, na altura da coluna cervical, na coluna torácica e na coluna lombar. Nosso foco será hoje basicamente o catéter epidural na coluna lombar. O que é o catéter epidural? O catéter epidural é um uso, como o próprio nome diz, como já tem no link, é o uso de um catéter, que nós vamos mostrar nas imagens já a seguir, o uso de um catéter que se introduz pelo hiato sacral, a parte inferior da coluna vertebral. Nós vamos mostrar a imagem. Para que serve? Quais as indicações do catéter epidural? As indicações básicas é onde você tem algum tipo de compressão, certo? E essa compressão ela pode ser por uma estenose do canal, ela pode ser por uma hérnia de disco, ela pode ser por uma fibrose que fique dentro do canal vertebral, principalmente em decorrência de cirurgias prévias. Então, essas são as principais indicações para ser executado o catéter epidural. Agora vamos partir diretamente para a parte prática. Veja bem, o começo desse procedimento, isso é feito em sala cirúrgica, mas o paciente absolutamente acordado, sendo acompanhado pelo anestesiologista. Nós fazemos uma anestesia local, nesse ponto onde será introduzida esta agulha, como vocês estão vendo aqui na imagem já, via raio-x, via arco-em-C ou na hemodinâmica, via imagem por raio-x. Você faz a anestesia local e você introduz essa agulha. Até o momento, praticamente o paciente não tem nenhum tipo de dor e nós estamos conversando com o paciente, explicando o que vai ser feito. Então esse é o primeiro passo. Você está no local certo, está no local correto, confirmado com as imagens, esta agulha é retirada e só se deixa o ducto que é introduzido junto com a agulha para que por ali passe o catéter. Então, feito esse primeiro passo, nós vamos fazer o segundo passo. O segundo passo o que é? É a colocação de um contraste. Isso é fundamental. Como vocês estão vendo aqui, o contraste é essa imagem escura, que você vai ter a ideia da localização, se você está bem posicionado, se não há nenhum tipo de problema de estar esse contraste fora da onde nós desejamos, e principalmente você vai ter a ideia da onde está existindo a compressão na qual você quer agir, correto? Então, segundo passo, o uso do contraste. O contraste está correto? Bom, agora então, como vocês veem aqui na imagem, e tem um link mostrando exatamente esse catéter entra por esse guia que foi colocado na região sacral e aqui de fora eu consigo manobrar, eu consigo executar os movimentos desse catéter lá dentro. Como vocês estão vendo o catéter, eu consigo guiar para que ele chegue exatamente no local onde há a obstrução, certo? Então, ele chegando no local onde há obstrução, aí nós vamos passar para praticamente a terceira fase, que é o que a terceira fase? Pelo lado de fora, eu consigo colocar um líquido
Por intermédio desse catéter, esse líquido vai ser colocado exatamente no local onde há a compressão. Esse líquido normalmente é com hialuronidase, que é uma substância que faz com que essa fibrose, ou esse tecido fibroso, esse tecido cartilaginoso, ele se dilua, ele se desintegre. Então isso nos facilita bastante para ser feita a descompressão. Então você faz um sistema onde ele entra, onde tem uma pressão, ele entra com via hidráulica, fazendo uma pressão sobre esse local. Depois de feito isso, você coloca a hialuronidase e este líquido faz com que comece a haver uma desintegração deste local onde está tendo a compressão, seja por uma hérnia, seja por fibrose, certo? E aí eu consigo desobstruir este guia. Esse catéter migra pelo local onde estava obstruído, certo? Fazendo a desobstrução, liberando essa estrutura neural, automaticamente já melhora bastante o quadro álgico do paciente. Quando você faz isso, antes de tirar o catéter deste local, você adiciona um corticoide, que é um anti-inflamatório neste local, inclusive evitando que haja determinadas recidivas, certo? Esse corticoide tem o intuito como anti-inflamatório, tá certo? Então nós acabamos a terceira fase técnica, que é a desobstrução via hidráulica por pressão, certo? Via química pelo uso da medicação. E aí nós vamos para o final praticamente da técnica, que é a desobstrução mecânica, que é por onde passa o catéter para fora, para o forame, acompanhando o nervo. E aí você traz ele de novo para dentro do canal, e ele dentro do canal, vejam agora como ele é feito. Ele faz uma questão de um C, chamado de hook, ou anzol, que é onde você está vendo esse mecanismo que é feito, isso é feito para a liberação central desse canal medular. Certo? Então, é uma técnica que passa por quatro procedimentos, que é a introdução da agulha, a mielografia, a visualização de todo o campo, a introdução do catéter, seja no forame, seja onde tiver a descompressão, para a colocação do líquido, para a desintegração. Depois é feito a quarta, que é você faz a desobstrução mecânica de todo o sistema. Então, o catéter epidural é um procedimento que se resume em 4 atos cirúrgicos, basicamente, e que nós temos obtido resultados extremamente interessantes, e é um procedimento feito quando se faz esta limpeza mecânica, essa desobstrução mecânica, normalmente o anestesista faz uma leve sedação. É um procedimento feito a nível hospitalar, a nível de clínica hospitalar, com estrutura bem segura, com a presença do anestesiologista, há necessidade de um arco em C ou um sistema de hemodinâmica para se avaliar corretamente as imagens. Esse paciente, logo em seguida, fica numa recuperação por, no máximo, 1h30, e o paciente já está liberado, andando para voltar para a sua residência. Então, nós colocamos que é um período médio de presença dentro do hospital, variando de 2 a 4 horas. Então, eu gostaria de enfatizar que esse é um procedimento atual, já liberado pelo FDA, por todas as entidades médicas mundiais, já totalmente acreditado. Tá? Nós estamos fazendo esse procedimento aqui em Joinville com um resultado bastante otimista até o momento. Ok? Dúvidas? Entra no meu Facebook. Já temos algumas orientações quanto ao uso desse catéter nos vídeos anteriores, que vocês poderão ver no YouTube, tá? E eu estou absolutamente à disposição para esclarecer todas as dúvidas que porventura vocês tenham. Muito obrigado.